Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um subsídio, agora tratando da lição de número 7, que traz o tema Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Esta lição que tem data de 17 de fevereiro de 2019. Texto áureo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Verdade prática. A tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Então, queridos, nós vamos tratar a respeito de tentação, a respeito de provocação, nós vamos tratar a respeito de sedução, atração no que concerne a praticar o mal, no que diz respeito a desobedecer a palavra e a vontade de Deus. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 4, do verso de número 1 ao 11. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas você pode acompanhar aí na tua Bíblia ou pela tua lição. Introdução. Queridos, na nossa introdução, olha o que nos diz. Há certo paralelismo entre os 40 anos no deserto da peregrinação de Israel e os 40 dias e 40 noites que o Senhor Jesus jejuou no lugar ermo. Só que há uma diferença. Apesar deste paralelismo, nos 40 anos de peregrinação no deserto, Israel não foi aprovado na sua tentação, na sua prova, no seu teste, mas porém o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos seus 40 dias e 40 noites, ele venceu o diabo, ele venceu a tentação de Satanás sobre ele. Mesmo quando o inimigo pensou que ele estava fraco, foi aí que ele estava forte, firmado e embasado na poderosa palavra de Deus. Pois vamos aprender mais na frente que foi com a palavra que o Senhor Jesus bateu de frente com o diabo. Primeiro tópico, a tentação. Tentação, os termos tentação e tentar na Bíblia aplicam-se tanto no campo secular como no campo religioso. Vamos analisar o assunto partindo dos significados e sentidos destas palavras, levando em consideração o contexto de várias passagens. Primeiro subtópico do primeiro tópico, a provocação de Refidim. O substantivo tentação significa literalmente teste, provação e instigação. Deixa eu frisar um pouco aqui, para que possamos compreender de forma melhor o que é tentação. A tentação é como se fosse um teste para que você seja aprovado em algo. É como se fosse uma verdadeira provação. Porque o único intuito do nosso Deus, quando Ele nos testa, Ele nos prova, quando Ele nos instiga, é para que nós sejamos aprovados, é para que nós passemos ao próximo nível. Nunca Deus nos vai dar um teste para que nós venhamos retroagir, para que venhamos perder, para que venhamos envergonhar o nome dele. Então creia nisso. Eu já quero iniciar esta aula sendo um canal de Deus para a tua vida e te dizendo que esta provação não vai te matar, que esta prova não é para te envergonhar. E você, professor, também seja um canal de Deus para os seus alunos e diga para eles, afirme com toda certeza que Deus nos prova com o intuito de nos aprovar. Segundo ponto, a experiência de Massá e Meribá. Ninguém deve testar Yahvé, o Deus de Israel, pois o nosso dever é obedecê-lo. O que aconteceu nessa contenda teve a reprovação divina, de modo que serviu como um paradigma daquilo que não se deve fazer. Testar Deus é questionar sua fidelidade no pacto e duvidar de sua autoridade.
entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele. E a Bíblia é contra essa prática. O povo de Israel, nessa tentação que estamos dizendo, eles tentaram o Senhor, duvidando de que o Senhor estivesse ali, duvidando da fidelidade do Senhor. Eles disseram: será que o Senhor Deus realmente está conosco? Mas o Senhor estava com eles. O Senhor afirmou que estaria com eles. Portanto, queridos, vamos aplicar bastante esta lição. Diga para os teus alunos, para você também que está ouvindo e assistindo esta videoaula, este subsídio, não tente o Senhor. Se Ele permitiu algo na tua vida, é porque Ele sabe da tua capacidade. E Ele sabe que também que onde a sua capacidade não puder ir, o poder dele irá, a mão dele irá por ti. Como um teste. Olha, presta atenção. Isso é muito comum no Antigo Testamento. O exemplo clássico é a passagem do sacrifício de Isaac. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Ou em outras palavras, e aconteceu que depois destas coisas, Deus trouxe uma provação sobre Abraão. Deus instigou a Abraão, como nós aprendemos lá no início, o significado de tentação. A finalidade disso é revelar e desenvolver o nosso caráter. Vamos frisar um pouco aqui neste caso de Abraão. Imaginemos nós no lugar de Abraão. Será que Deus nos aprovaria? Será que nosso caráter estaria voltado para a verdadeira vontade de Deus, como esteve o caráter de Abraão? É uma pergunta que deixo para mim, é uma pergunta que eu deixo para você, e é uma pergunta que eu sugiro que você faça, você professor, você aluno, você superintendente de escola bíblica dominical. Faça na sua classe. Será que o nosso caráter está voltado para sermos aprovados ou para sermos reprovados diante de Deus? Muitas vezes a aprovação ela é apenas um teste de Deus para conosco. Vamos agora ao tópico de número 2, que traz por título a tentação de Jesus. A tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado na sua história depois do seu batismo por João Batista. Isso é um dado muito importante que é bom você frisar, que esta tentação é o primeiro acontecimento registrado depois de o Senhor Jesus ser batizado. O primeiro ponto é levado ao deserto. Olha que interessante. O texto bíblico nos diz que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito, lá em Lucas, no capítulo 4. Então isso significa que se o Senhor Jesus foi levado, conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado, para ser instigado, para ser provado, significa que nós também seremos levados ao deserto pelo Espírito para sermos tentados e também para sermos aprovados por Deus. Há concordância entre muitos estudiosos que se trata de uma parte despovoada da Judéia, onde João Batista iniciou seu ministério. Isso é a respeito de onde provavelmente Jesus ele foi tentado, onde provavelmente ele passou esses 40 dias e 40 noites jejuando. Mas olha o interessante desse texto. Se pararmos para observar de uma forma minuciosa, nós vamos perceber que Jesus não foi tentado só nessas 3 tentações, que nós vamos falar daqui a pouco. E isso, Jesus foi tentado durante todos os 40 dias e 40 noites em que esteve jejuando, e em toda a sua vida ele também foi tentado pelo diabo. Sobre o jejum de Jesus, o segundo subtópico do segundo tópico. Jesus, isso é um dado importantíssimo também, vale a pena você ressaltar na sua classe.
Jesus, Moisés e Elias foram as únicas pessoas que jejuaram durante 40 dias e 40 noites. Isso aconteceu em situações específicas. Lembrando, queridos e amados irmãos, que isso não é doutrina para a igreja. Isto não é mandamento de Deus. Este jejum de 40 dias e 40 noites, abstendo-se dos alimentos. Isto aconteceu em situações específicas. Precisamos tomar muito cuidado, tá? Ao tratar desse assunto, para não passar para os alunos de que isto é algo doutrinário, tá certo? Tomemos cuidado. O verbo grego nesteuo, jejuar, significa literalmente abster-se de alimento. Então, quando ele está falando ali no texto original grego, ele está falando do jejum de alimento, de não comer e nem beber. E o terceiro ponto aqui do segundo tópico, como a tentação aconteceu. Queridos, esta tentação aconteceu de forma literal, não foi de uma forma figurada. Isto que está escrito não foi uma parábola. Por certo, o Senhor Jesus relatou isto para os teus servos que escreveram isto, que passaram isto para o papel. Não é de forma figurada, não foi algo ilustrativo para mostrar alguma coisa para nós, não. A tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto aconteceu de forma literal, tá ok? Então passe essa informação para os teus alunos e também para a tua classe, onde quer que você vá. Passe esta informação. É muito importante estudarmos as minúcias daquilo que estamos analisando na Bíblia, porque senão essas coisas passam despercebidas e são informações preciosíssimas. Terceiro e último tópico, a tríplice tentação. Como eu disse, o texto bíblico relata essas três, mas Jesus ele foi tentado durante os 40 dias e 40 noites. Primeiro ponto, a primeira das três últimas tentações. O objetivo dessa investida diabólica era incitar Jesus a usar seus poderes em benefício próprio. Quando ele diz para Jesus, olha, transforma, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, essas pedras em pães e come. Ele estava mexendo com o físico do Senhor, no psicológico, mas também no físico. Veja se não é. A semelhança de Eva, esse pecado consistia em satisfazer o seu apetite físico com algo que lhe fora proibido. Jesus não veio para usar os seus poderes, para usar a autoridade que ele tinha em benefício próprio. Muito pelo contrário, ele despiu-se de sua glória para fazer-se carne, para fazer-se pecado em nosso lugar e para servir. Ele mesmo foi quem disse que veio para servir e não para ser servido. Então, o inimigo ele tentou no primeiro ponto que ele observou no Senhor Jesus, que ele estava com fome, que ele estava há vários dias sem comer e sem beber, mas não funcionou, porque o Senhor Jesus, nesta primeira das tentações que está escrita, venceu através da palavra, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação. Aqui o objetivo de Satanás é induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade. Quando ele chega e diz para o Senhor Jesus se jogar do alto daquele templo, ele está pedindo para o Senhor Jesus tentar o próprio Pai. Ele vai usar o texto bíblico e vai dizer que, olha, mas está escrito que dará ordens aos teus anjos para que proteja e tal, e tal, e tal. Queridos, tomemos cuidado, porque a maioria das heresias, elas são tiradas de dentro da própria Bíblia, com textos interpretados de formas incorretas, com textos equivocados. Se o Senhor Jesus não fosse atento, não estivesse esperto, quem sabe até ele teria caído nessa tentação. Mas como ele estava atento, estava esperto, ele disse, olha,
não posso tentar o Senhor Deus. Eu não posso fazer isto, porque está escrito que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. A proposta de Satanás era para que Jesus tentasse a Deus, algo que as Escrituras proíbem. Êxodo 17, 2 ao 7. Veja, perceba que Satanás ele vai sempre tentar ir de encontro o que está escrito na palavra de Deus. Ele sempre vai tentar fazer algo ao contrário do que Deus recomenda na sua palavra. Por isso é importante conhecermos a Bíblia. Por isso é importante você incentivar os seus alunos a participarem das aulas da Escola Bíblica Dominical. Porque é aqui que nós vamos nos fortalecer para viver uma vida sempre preparados. Quando vier as bandejas, quando Satanás tentar fazer com que caiamos na tentação, nós estaremos firmes e sendo aprovados pelo nosso Deus. Terceira tentação. Esse último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo. Olha, ele mostra para Jesus tudo. E diz, olha, se tu se prostrares e me adorar, eu te dou tudo isso. Agora, olha a ousadia do diabo. Olha como é que ele disse. Olha o que grandes comentaristas do Evangelho eles dizem. Olha o que está escrito na nossa lição. A concessão era pequena, a oferta era grande. Teria Satanás controle do mundo a ponto de oferecê-lo a quem desejasse? Jesus não discutiu sobre essa reivindicação do diabo. Uma pergunta, Satanás tem todo este poder para poder dar para alguém que o adorasse? Satanás, será que ele tem? Queridos, a própria Bíblia nos afirma que ele é o príncipe das trevas deste século, das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todo mundo está no maligno, mas Satanás não tem nada para ninguém. Tudo não passa de mera aparência e engano. Este controle dele, este pseudo-controle, este pseudo-domínio é apenas falso, é apenas engano para enganar aqueles que estão com seus olhos tapados, que não conseguem enxergar a verdade do Evangelho. Mas o Senhor Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento da palavra, ele diz que só a Deus nós devemos adorar. Só a Ele, só diante dele nós devemos nos prostrar. Então o inimigo ele veio tentando reprovar o Senhor Jesus nesse teste e através da Bíblia, porém o Senhor Jesus, através da mesma Bíblia, venceu o diabo. Respostas de Jesus. O ataque diabólico foi nas áreas sensíveis do ser humano, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nesses três aspectos o diabo tentou o Senhor Jesus: carne, olhos e a concupiscência da vida. Porém, ele foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Note no texto sagrado que todas as vezes que Jesus vai responder, ele diz, mas porém está escrito, porém está escrito, porém está escrito, porque o Senhor Jesus venceu através da palavra. Eu quero concluir esta aula dizendo, você vai vencer. Você é vencedor, mas precisa ser através da palavra. Diga para a sua classe, para os seus alunos, diga na sala de aula, queridos, nós somos vencedores, mas através da poderosa palavra de Deus. Ela nos dá suporte para vencermos as tentações do diabo sobre nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida de uma forma poderosa. Que Deus abençoe a vida do companheiro Rodrigo de Onápolis, que comentou na aula anterior. Que Deus abençoe a todos que têm nos acompanhado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, ative o sininho. É importante para que você receba de primeira mão todos os subsídios semanalmente. Deus abençoe a tua vida e até a próxima.